Cidades da macro-região estão falhando quando o assunto é transparência. Um levantamento do Observatório Social de Franca apontou que os municípios têm índices ruins, especialmente na divulgação de obras públicas e emendas parlamentares. A avaliação foi feita em 16 cidades da macro-região, através do Índice de Transparência e Governança Pública. O Observatório Social de Franca considerou 6 quesitos para identificar se os municípios compartilham de forma adequada informações importantes de controle da gestão pública, incluindo a aplicação de recursos. É uma metodologia que visa praticamente verificar a transparência do poder executivo, principalmente com relação à existência de plataformas de informação, plataformas públicas de informação e as informações constantes dessa plataforma, tá? Como, por exemplo, licitações, contratos administrativos, obras. Apenas Ribeirão Preto e Jardinópolis tiveram desempenho regular. Todas as outras receberam pontuações ruins, especialmente Ituverava e Miguelópolis. É muito ruim ver resultados assim, com uma lei que já está aí em vigor há tanto tempo, e ver que a transparência ela ainda é como se estivesse engatinhando. Não só aqui na nossa região, mas a gente pode falar em boa parte do nosso território nacional, né? Ora, o cidadão, ele precisa ter acesso à informação. O cidadão, ele precisa saber, entender que aquele governo, ele tem, não é uma faculdade, não é um favor, é uma obrigação. Ele precisa agir com transparência. Um dos principais quesitos que derrubou a pontuação das cidades foi a transparência com as obras públicas. O estudo indicou que esse ponto é falho ou até mesmo inexistente na maioria dos municípios. Nem mesmo Ribeirão Preto, a melhor colocada entre as avaliadas, publica relatórios ou consultas sobre as obras contratadas. 4 cidades aqui da região que foram avaliadas têm alguma coisa relativa a esse portal apartado que cuida das obras públicas. Tá? Mas assim, ainda muito incipiente. Tem, que bom que tem, mas precisa de muita melhoria ainda, né? Você vê aqui, ó, nem Ribeirão Preto tinha um portal desse. Então, o munícipe dessa localidade, ele não sabe o que está acontecendo, né? Que obra está sendo feita? Está construindo uma ponte? Aonde? Por quê? Qual dinheiro? Da onde está vindo o recurso? Quanto já foi pago? Quanto falta para pagar? A gente não pode mais trabalhar com a transparência dessa forma. A transparência, ela existe, ela está aí, ela precisa ser implementada. Outra dimensão com baixos índices é a de comunicação e participação cidadã. Os munícipes não estão inseridos em decisões importantes e a fiscalização é restrita. O cenário é preocupante, ainda mais por considerar que estamos em ano eleitoral. A população precisa estar de olho. Isso pode ser feito, né, também por meio do Tribunal de Contas, né, verificando aí os relatórios que o Tribunal de Contas analisa anualmente as contas públicas e ficando mais por dentro. Só assim, só com a população e os órgãos de fiscalização, através da sociedade organizada, inclusive, é que se vai ter uma certeza maior de que o dinheiro público está sendo corretamente aplicado. E é importante lembrar, o dinheiro público é aquele que vai fazer com que a sociedade tenha seus anseios, suas necessidades atendidas. O objetivo do trabalho é monitorar as ações do poder público e combater principalmente a corrupção. Esse advogado explica que a transparência é um dever dos municípios, previsto em lei. Ela é uma exigência legal. Existem leis, não apenas uma, né? Existe a própria lei de acesso à informação, que determina alguns dados básicos que devem estar no portal, né, das prefeituras e do Poder Legislativo Municipal, além de outras leis, né, que determinam aí que a sociedade tenha amplo acesso, amplo conhecimento daquilo que está sendo feito com o dinheiro público. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
O Tiago Coleto é advogado, já está conosco aqui ao vivo no nosso núcleo de jornalismo, então a gente segue nesse assunto. Em pleno 2024, as cidades ainda falham e muito na questão da transparência pública. O quanto isso é prejudicial para os munícipes? Doutor, muito bem-vindo aqui, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, de fato, essa falha, ela traz repercussões negativas para o munícipe, até porque a transparência é a principal ferramenta de combate à corrupção e é a forma como a sociedade acompanha como é gasto os recursos públicos. Doutor, agora, observando aqui, né, nenhuma cidade recebeu nota boa ou ótima, apenas regular, notas ruins. Isso é péssimo, né? Um péssimo sinal para as nossas administrações. Sem dúvida. Na verdade, isso indica uma tendência, né? Não só de que a administração pública ela tem falhado, né, no seu dever de transparência, como também que a sociedade ela tem falhado no seu direito de cobrar essa transparência, seja diretamente ou por meio de seus representantes, né, na Câmara dos Vereadores. Os índices que derrubaram as notas das cidades foram falta de transparência em obras e também baixa participação social. Ficar nisso é dar margem para irregularidade e até mesmo corrupção dentro da gestão pública, talvez. Não, sem dúvida. Na verdade, a transparência ela é a principal ferramenta de combate à corrupção. O administrador público, ele teme mais do que tudo que seja divulgado a sua ineficiência, a sua má aplicação de recursos públicos, pois isso pode acarretar ali alguma dificuldade em processo de reeleição, enfim, isso acaba maculando a sua gestão. Então, a transparência ela é uma ferramenta essencial no combate à corrupção. Agora, transparência, doutora, é exigida, inclusive por lei. O descumprimento dessa publicidade de dados públicos pode gerar responsabilizações e a quem? Olha, sem dúvida, a Constituição Federal, no artigo 37, ela estabelece que a publicidade é um princípio de todo ato administrativo. E também existe a Lei de Acesso à Informação, que determina que exista, de fato, essa publicidade, né? Que todo ato ele deva ter a sua necessária transparência, sob pena do administrador incorrer aí num crime de improbidade administrativa. Esse é um levantamento que deve deixar os munícipes de olhos bem abertos, ainda mais nesse ano eleitoral. Ah, sem dúvida. É importante que o munícipe ele busque informações sobre os seus representantes, especialmente seus representantes na Câmara dos Vereadores, e analise se seu representante ele está exercendo o seu dever de fiscalização e de cobrar da prefeitura a necessária transparência. É importante que o povo entenda que existe lei que obriga a transparência e que, na verdade, o que falta são executar essas leis, né? São pessoas ou que diretamente ou por meio de seus representantes exerça esse direito e cobre da administração pública transparência dos seus atos, evitando assim a corrupção e garantindo que os recursos públicos serão bem aplicados. E a gente vem percebendo, né, doutor, até de uma certa forma, que trabalhar com a transparência não é um bicho de sete cabeças, né? Tem workshops que o governo oferece para que as prefeituras, né, estejam ali alinhadas com a questão da transparência, falta muitas vezes uma boa vontade, então. Olha, falta uma boa vontade de parte a parte, né? Não adianta nada o governo lançar todas as informações no portal de transparência se a população simplesmente não busca essas informações e não lê o portal de transparência. Ou mesmo quando se identifica alguma informação equivocada ou algo que não está bem explicado, que isso não seja cobrado, né? Mais uma vez, cabe à Câmara dos Vereadores essa cobrança, essa vigilância e, em último caso, ao Ministério Público, eventualmente uma ação civil pública, responsabilizando os agentes públicos que, eventualmente, fugirem desse dever de publicidade. Advogado, doutor Tiago Coleto, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube e desejando já para o senhor uma boa semana, viu? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Até mais.